Bem-vindos, ouvintes! Estamos começando mais um episódio do Trianon Cast, um podcast feito por nós, profissionais da Clínica Trianon, para falar um pouquinho sobre temas de saúde, de interesses da população. Eu sou Raíssa, sou médica endocrinologista, formada pela Faculdade de Medicina do Hospital das Clínicas da USP, e hoje eu vou receber a Flávia, nossa ginecologista, para falar de um assunto apimentadíssimo. Flávia, se apresenta para os nossos ouvintes. Eu sou a Flávia, eu sou médica, ginecologista e mastologista e sou formada pela Universidade Federal de São Paulo e sou médica ginecologista aqui da Clínica Trianon. Então, Flávia, a pauta de hoje é prazer feminino. Uma temática que ficou por muito tempo negligenciada, até mesmo reprimida, mas que nos últimos tempos sofreu um boom, né? E a gente vê isso acontecendo no consultório, as mulheres nos procurando cada vez mais para falar sobre a sua sexualidade, problemas de libido, de desejo sexual. Por que você acha que esse assunto ficou tanto tempo esquecido? Porque a gente vê que, na verdade, exatamente o que você falou, é uma coisa atual, incluindo pesquisas atuais, né, sobre prazer feminino. É uma coisa que começou-se a pesquisar ali na década de 70, quando começaram as primeiras pesquisas, que para nós no mundo científico, né, é muito recente. E não só isso, porque por muito tempo a questão de sexo para a mulher era uma questão meramente reprodutiva, né? A mulher fazia sexo como um jeito de ter filhos e constituir família, porque muito não se tinha como grandes métodos contraceptivos que tivessem uma eficácia maior. Então, ali, quando a gente teve a criação da pílula anticoncepcional, foi quando, pela primeira vez, a mulher conseguiu olhar para a relação sexual não só como uma forma de reprodução, mas sim como uma forma de buscar também a ter prazer, porque dessa forma ela ia ter um método que não necessariamente ela fazendo sexo, transando, ela necessariamente teria filhos, né? Então foi a partir daí que se começou a encarar a sexualidade feminina desse jeito. E com isso foi crescendo também a curiosidade das próprias mulheres, né, para como melhorar esse prazer, para como também conseguir colocar isso para o parceiro dela. E isso também tem uma questão ali toda, se a gente for ver, cultural, né, de machismo, porque a gente via que antigamente a parte masculina tinha, sim, considerava que sexo era para o homem, né, uma coisa prazerosa e nunca foi para a mulher. E a partir daí já tem essa questão, não, sexo é legal, sexo é uma coisa boa para a saúde feminina também. Mas como colocar isso, conversar isso, discutir isso com a população masculina? Então, não só dessa questão da pílula, mas também a evolução da mulher como uma pessoa com mais autonomia, né, dentro das relações sexuais, mais autonomia na própria vida, que a gente começou a levar esse lado também em consideração. Sim, eu acho que isso aconteceu em paralelo muito ao aumento do protagonismo da mulher, no geral, né, no contexto geral. Por exemplo, até a mulher saindo para o mercado de trabalho, a mulher alcançando independência financeira. Eu acho que essa mulher, ela se via realmente agora numa posição de mais confiança e autoestima, né, para buscar essas informações, né, e para realmente querer também ter prazer na relação sexual, né. Eu acho que também isso marca também esse período, né, de maior protagonismo, até mais interesse mesmo de procurar por informação, maior acesso à informação. E tendo acesso a essa informação, eu acho que a curiosidade sobre o tema foi aflorado. A curiosidade sobre o tema, a curiosidade sobre o autoconhecimento, né, que é algo muito importante, que eu acho que está por trás, é o cerne, de repente, né, de muitos dos problemas que a mulher carrega dentro na sua sexualidade, né. E falando um pouquinho até sobre isso, Flávia, uma coisa que eu percebo, né, no consultório, que as mulheres muitas vezes elas não sabem expressar, né, qual que é o problema da sua sexualidade, aonde ela não está satisfeita. Acho que essa queixa é difícil colocar em palavras. Eu acho que muito vem disso, de repente da falta de autoconhecimento, né, às vezes do conhecimento da informação sobre realmente fases do prazer, né, sobre o que é natural, o que não é natural. E dentro disso, Flávia, existem fases diferentes do prazer. O que na mulher é diferente para o homem? Por que às vezes comparar não faz bem? Porque eu acho que a mulher traz essa cobrança também, né, de se comparar com o homem. O homem tem, de repente, uma maior naturalidade, né, do prazer espontâneo, e a mulher não tem isso, ela sofre por isso, né, e isso é anormal.
Então, acho que assim, o autoconhecimento, como você falou, é a palavra-chave aí, né? Pra gente primeiro ter um bem-estar sexual, uma boa saúde sexual, a gente precisa se autoconhecer. E acho que a primeira coisa é desmistificar algumas coisas. Um dos primeiros mitos é a sexualidade da mulher é igual ao do homem. E, uma grande parte das vezes, é muito diferente. Tanto anatomicamente falando, tá? Quanto da questão a gente fala ali do ciclo do prazer, né? O homem, a gente fala que majoritariamente ele tem um ciclo de estímulo sexual linear. Então, é aquela sequência do desejo, excitação, orgasmo e resolução, tá? Por muito tempo, acreditou-se que a mulher também tivesse essa mesma linearidade. E pode, sim, acontecer de uma mulher ter essa linearidade, mas não necessariamente. Sim. Foi se vendo com os estudos, quando começou a ter atenção mais para a questão da sexualidade feminina, que muitas vezes o prazer da mulher não é linear. O prazer da mulher, ele pode ser cíclico. A mulher, ela pode entrar dentro desse ciclo de desejo e excitação durante o ato sexual. E várias vezes. Durante o ato sexual. Exatamente. Né? E uma coisa também, que é uma coisa muito comum, né, de queixa, que também vem dessa comparação, é a questão da queixa. Eu não tenho libido. Mas assim, aí quando a gente vai perguntar um pouquinho a mais, mas assim, se o seu marido chega, começa a fazer um carinho, vocês conversam, estão juntos numa situação boa, você sente vontade de ficar com ele? Sinto. Vocês conseguem ter uma relação depois? Sim. Então, isso é uma coisa completamente normal. Isso é uma coisa que a gente chama de desejo responsivo, ou seja, a mulher, depois que ela tem um início de um estímulo, ela tem uma excitação, ela tem um desejo, consegue ter uma atividade sexual normal, e isso é normal. Talvez ela se comparando, mas o homem, às vezes, ele já tem, de repente, tem um desejo do além, assim, né? Às vezes, do além começa a ter vontade. E em algum momento da minha vida, eu também já tive esse desejo. E isso também é uma coisa muito comum, principalmente em relacionamentos que estão se iniciando, que a gente fala que esse desejo é o desejo ativo. É aquele momento que eu não tô lá trabalhando e, de repente, dá uma vontade, assim, você fala, meu Deus, de onde vem isso? Ou eu olho, assim, pro meu parceiro, meu namorado novo, e vem isso. E aí, conforme vai passando o tempo, eu percebo que talvez isso não esteja mais tão presente na minha rotina. Só que isso é uma coisa que, para a mulher, é uma coisa muito normal. Então, normalizar isso é uma coisa que é muito importante, que muitas mulheres, às vezes, não sabem que isso é uma coisa normal. E tira um peso, né, absurdo de cima da mulher. Exato. Eu acho assim, até... Falando realmente como mulher, eu acho que nós temos um pouco mais de dificuldade por fatores, assim, inúmeros, biopsicossociais, da natureza da mulher, sociais, culturais. A gente tem um pouco mais de dificuldade, de repente, né, quando está começando, quando o ato sexual está começando, às vezes de se desprender da realidade, né? Acho que para o homem isso é mais natural. É o que você falou, isso é normal por vários fatores que são fora do nosso controle, que são inconscientes, né? E às vezes isso não significa que existe uma disfunção, né? Às vezes a insistência, de repente, no carinho, a insistência, né, em valorizar aquele momento, né? Em realmente você tentar, mas por alguns minutos, né, de repente, é o suficiente para você realmente se engajar, né, para a mulher se engajar na relação sexual e as coisas correrem bem, né, do jeito que ela gostaria, do jeito que também o parceiro gostaria, e enfim, os dois ficarem felizes. E falando até um pouquinho mais uma vez, essa questão de cobrança, eu acho que é mais um ponto que a mulher se cobra muito, né, que também vem nessa comparação, é a questão do orgasmo. Existe uma supervalorização do orgasmo, e a gente sabe que para a mulher, talvez, isso também não seja tão fácil como acontece com o homem, né? Não tô falando que o orgasmo não é necessário. Sim, é necessário. Mas eu acho que há também uma necessidade de repente, normalização, né? De que talvez o orgasmo não seja o principal objetivo da relação sexual, né? O que você acha disso, Flávia? Exatamente. É uma coisa... o orgasmo, ele é uma consequência que não necessariamente precisa sempre acontecer em todo e qualquer ato sexual para eu ter uma boa relação sexual, né? Quando eu tenho ali uma troca de experiência, que eu tô com um parceiro que me faz bem, que me tranquiliza,
talvez em algum momento eu não consiga chegar no orgasmo, porque em alguns momentos eu não vou estar 100% naquela relação, ou talvez demorou, ou talvez um estímulo um pouquinho mais diferente, e aí se sentir culpada por isso é uma coisa que às vezes vira um ciclo vicioso até para atrapalhar em próximas relações, né, de conseguir atingir o orgasmo. Obviamente, existe a entidade, né, anorgasmia das pacientes que, assim, que realmente não tem orgasmo de forma nenhuma, e isso realmente a gente precisa olhar e tratar, mas não é necessariamente em toda relação sexual que você precisa, né, ter um orgasmo para falar que eu tive uma relação satisfatória, né? Porque ele é uma etapa. Etapa, no caso ali, é a etapa final de resolução. Mas não necessariamente é o ápice, né? Se você for ver o período, né, inclusive, de duração da relação sexual para chegar no orgasmo, o tempo de orgasmo, né, comparado com de todo esse momento, desejo, excitação, é muito menor, é muito reduzido. Ele é um clímax ali, ele é uma liberação de tensão sexual, é isso que a gente considera. E acho que também é bom falar, explicar para as pacientes também é muito importante o que é um orgasmo, que isso é uma coisa que às vezes algumas a gente chega que já tiveram, mas não entenderam do que se tratava. Isso é um lado que a gente às vezes vê um pouquinho controverso de expectativas que às vezes são passadas pelas mídias ali, às vezes por até algumas influencers, né, mostrando aquele orgasmo olímpico que dura não sei que... E isso não é a realidade da maioria das pessoas. O orgasmo é exatamente isso. Ele é uma liberação de tensão sexual, que vai ter uma reação tanto física, né, quanto ali na região genital, né, de você ter uma contração muscular ali da vagina, dos músculos da vagina, e aumento de liberação de umidificação ali, de secreção, e principalmente ele é uma liberação de tensão que começa lá no sistema nervoso central, é aquela sensação de prazer, que dura ali cerca, às vezes, de 10, 15 segundos. E aí, às vezes, quando a gente faz o esclarecimento do que é também para a paciente, para aquela paciente, ela fala, mas isso eu sinto. Só que ela estava tentando comparar com o que ela viu em algum lugar que ia durar, assim, cerca de 5 minutos e a gente criou uma expectativa. Exatamente, né, uma expectativa, absurda. Exatamente, que não é uma expectativa verdadeira, pode-se dizer, né, da maioria das mulheres. E que, mais uma vez, se essa expectativa não for alcançada, né, não existe algo patológico necessariamente por trás disso. Eu acho interessante a gente também deixar claro, né, principalmente para as nossas ouvintes, que nem tudo é disfunção, né, Flávia? Às vezes... Talvez essa nuance, essa distinção, acho que fique difícil para as pessoas compreenderem. Mas, então, explorando um pouquinho o assunto, eu acho que assim, a gente tem que pensar realmente em disfunção, né? Quando aquilo traz um grande sofrimento para a paciente, né? De atrapalhar, inclusive, a qualidade de vida, trazer um sofrimento psíquico muito importante. A gente tem, sim, essa situação na prática, né? Existe até uma doença, não uma doença, mas um transtorno, né, que é cientificamente comprovado, registrado e descrito, que é o transtorno sexual hipoativo da menopausa, em que tudo isso que a gente conversou pode estar ausente a despeito de esforços, né, para tratamento de todas as fases, digamos assim, do prazer, e a despeito de nós excluirmos, né, todas as outras causas de doenças. E aqui a gente está falando realmente de doenças psicológicas, de doenças orgânicas, né? Dentro da própria endocrinologia nós temos uma série de doenças que causam diminuição de libido, de desejo sexual, uma série de medicações. O contexto em que essa paciente está inserido, lembrando que, mais uma vez, questões sociais, questões culturais, o estresse, né, a privação de sono, são fatores que influenciam muito, né, no desejo sexual, na libido e no desempenho sexual das mulheres, né? E até falando um pouquinho mais sobre esse transtorno, Flávia, que é o transtorno sexual hipoativo, onde que a gente vê isso acontecendo, né? O que a gente faz para tratar? Então, o transtorno do desejo sexual hipoativo, a gente comumente vai ver ali em pacientes na peri e principalmente na pós-menopausa, né? Então, ele é basicamente uma abolição do desejo sexual, tanto ativo quanto responsivo, incluindo ausência de fantasias sexuais, né? A paciente não tem
tem, mesmo quando tenta se masturbar, não tem aquela excitação, né? É uma coisa que a gente vê que é independente de questões de parceria, exatamente como você falou, né? De questões entre os parceiros, de questões de remédios, a gente sempre precisa excluir todas as outras causas que podem influenciar, isso é muito importante, né? Porque às vezes tem muita gente que pensa, tô com a libido reduzida, mas ali tem, por exemplo, uma doença psiquiátrica e tá com algumas medicações que são muito comuns, né? Os antidepressivos, os inibidores ali da captação da serotonina, causarem uma baixa de libido, e isso é uma das causas importantes. Mais comuns. Exatamente. E muitas vezes que não é explicado, e elas ficam ali naquela angústia, né? E às vezes esclarecer isso para paciente é importante. Se eu excluo todas essas causas, né? Neste caso, a gente tem indicação, sim, de tratamento. E aí, eu queria até passar um pouquinho a bola para você, né? Que aí, como que é esse tratamento? Se geralmente tem a questão hormonal, né? Que aí, nesse caso, a gente vai ver que vai ter uma influência. Como que vocês lidam com isso na prática? Sim. Então, realmente, assim, o que eu percebo também é exatamente essa tendência das mulheres, às vezes, nos procurarem querendo, né, uma resposta mais palpável, digamos assim, para essa queixa. E, consequentemente, querendo um tratamento também mais específico, uma resolução rápida para isso. E, em geral, existe um senso, né, comum de atribuir isso, né, essas queixas aos hormônios. Não estou falando que os hormônios são importantes, não são importantes, pelo contrário. Na mulher, por exemplo, a gente tem estrogênio, né, receptor de estrogênio do cérebro à vagina. Então, obviamente, quando em períodos de oscilação hormonal, por exemplo, pós-gravidez ou então na menopausa, a privação do estrogênio, né, tem uma consequência direta realmente no desempenho sexual da mulher. Isso principalmente a nível realmente genital, né? A gente sabe que a vagina, ela fica mais atrófica, ela fica mais vulnerável a trauma, né? É muito comum surgir dor no ato sexual durante esses períodos, né? Então, principalmente na menopausa, se preocupar, né, em fazer essa reposição, obviamente, quando ela é bem indicada, e a gente exclui contraindicações e tudo mais, não fazer uma reposição hormonal irresponsável, isso traz realmente, isso liberta a mulher, né? Então, a reposição hormonal com estrogênio, com progesterona, que a gente realmente precisa fazer, às vezes, essa dupla, né? Realmente traz de novo para a mulher esse prazer, né? E essa liberdade, né? Muito bem. Sobre a testosterona, agora talvez um tema mais polêmico. Super polêmico e talvez a maior curiosidade das ouvintes. A reposição de testosterona, na verdade, assim, ela tem um lugar muito bem definido na menopausa, né? Como a Flávia falou, a gente realmente prescreve nessa mulher que a gente diagnostica o transtorno sexual hipoativo, né? Com todos os critérios que a Flávia já falou, né? E o mais importante a gente falar aqui que é um diagnóstico de exclusão, realmente, né? A gente não vai sair prescrevendo testosterona para todo mundo, né? E realmente nessas mulheres onde, né, para as quais a gente diagnostica esse transtorno, a gente vê um benefício realmente importante da prescrição de testosterona na via adequada, né? Na dosagem adequada, não essa loucura que a gente tem vivenciado de chip da beleza, né? De prescrições de formas injetáveis, de prescrições em doses suprafisiológicas, ou seja, as doses desnecessárias que trazem, na verdade, até mais efeitos colaterais do que benefícios. Muitas mulheres não resolvem o problema da libido, né? Do desejo sexual, e surgem outros problemas, né? Surge aumento de pelo, surge acne, surge oleosidade da pele, aumento de clitóris, engrossamento da voz, até efeitos que a gente não consegue reverter, muitas vezes, assim, com a simples retirada, né, da testosterona. E, infelizmente, a gente tem visto isso cada vez mais. E o que acontece, eu acho interessante a gente até falar um pouquinho sobre isso. A testosterona em mulher, gente, é o seguinte: a gente não dosa testosterona para as mulheres assim a rodo, né, por qualquer motivo. A gente só dosa realmente naquelas situações em que a gente acredita que mulher tem um excesso, né, de testosterona. A gente vê isso uma doença, de repente, né,
que tem como característica o aumento, né, da testosterona, porque a gente vê isso na prática, a gente vê isso no exame físico, a gente percebe e aí a gente dosa. Normalmente não há indicação de se dosar de rotina a testosterona, e mesmo no transtorno sexual hipoativo, como a Flávia falou, a gente também não dosa para começar o tratamento. É um tratamento não baseado em dosagem hormonal. A gente inicia a reposição baseada na clínica, na conversa, né? Naquele momento em que a gente ouviu a paciente, a gente realmente conseguiu diagnosticar aquele problema que traz tanto sofrimento, né? E é só uma curiosidade também, gente, a testosterona na mulher é para ser baixa, né? A vida inteira a gente produz muito pouca testosterona, né? A gente produz no ovário, a gente produz uma outra glândula que chama adrenal, né? Não entrando tanto em detalhes, mas o que acontece é que essa produção de testosterona ao longo da vida, ela não acontece como acontece com o estrogênio, que a gente para de produzir de uma hora para outra. Não. Quando a gente entra na menopausa, inclusive, a gente continua produzindo um pouco por essa outra glândula, e na maioria das vezes não é a testosterona que explica, exatamente por isso a gente continua produzindo. Então não é a testosterona que explica isso, né, na maior parte das vezes. Então eu quis explicar isso para tirar de repente essa relação, né, tão marcada que as pessoas elas afirmam, né, de testosterona com libido na mulher e tudo mais, e desbancar um pouco dessa prescrição inadequada de testosterona que a gente vê por aí, né. Eu acho que foi ótimo, porque assim, é muito comum as pessoas, acho que no geral, em vários quesitos da vida hoje em dia, quererem uma solução mágica e rápida e única para um problema que é multifatorial. Um problema que, na grande parte das vezes, obviamente a gente tentou esclarecer aqui a basicamente única indicação, né, de reposição de testosterona para ficar claro o que é, e que numa grande parte das vezes, se a paciente não se encaixa ali naquele critério do transtorno do desejo hipoativo, ela não vai ter benefício, né, porque o problema não tá ali na questão da testosterona, ela tem outros problemas, seja a rotina dela, a questão de estar sobrecarregada, seja a questão de não ter tido o conhecimento exatamente ali de que talvez de mitos sobre sexualidade, né, como a gente falou, da questão do quanto dura um orgasmo e tá achando que porque ela não tem um orgasmo que dura 5 minutos tá errado, ou muitas vezes, né, um problema ali com o parceiro, de estar numa relação em que eles já não estão tendo, talvez ali precisam se ajustar a algumas coisas, né, então isso é uma coisa muito importante, e inclusive também muitas vezes por exemplo, tá na pós-menopausa, uma mulher que tem um ressecamento vaginal, e aí isso causa dor, e ela não tá usando lubrificante durante a relação, e aí isso vira um ciclo vicioso, eu não quero ter dor, eu não tô vendo mais aquela relação sexual como uma coisa prazerosa, é pra ser prazerosa, não pra ser um ato doloroso, e vai virando um ciclo, a paciente não quer ter relação sexual porque sente dor, então isso são coisas que precisam ser avaliadas globalmente, e que demandam um tratamento, muitas vezes multidisciplinar, né? E que não vai ser com um botão de liga e desliga que às vezes a gente vai conseguir arrumar, né? Com um simples remédio que a gente vai Exatamente. prescrever. E, na verdade, se a gente for falar de remédio em si, não existe no mercado uma medicação que vai atuar especificamente no aumento da libido, né? Exatamente. Então, como a Flávia falou, é um grande quebra-cabeça, né? E muitas vezes eu, endocrinologista, ou a Flávia, ginecologista, a gente precisa, inclusive, de outros profissionais, né, para atuar em conjunto e nós descobrirmos, na verdade, onde está o problema e tentar realmente ajudar de outras formas que não seja a mera prescrição hormonal, tá? Então, isso é algo que a gente queria deixar, né, realmente reforçar, né, com as nossas ouvintes. E uma outra coisa, eu acho que, assim, nesse contexto, né, Flávia, desse boom, todas as mulheres cada vez mais querendo saber, isso é interessante. Eu acho que a mulher querer saber, querer se autoconhecer, buscar informações sobre sexualidade é fantástico, né? Porque eu acho que a nossa criação, né? Eu acho que de uma maneira geral, eu estou falando por todas as mulheres, nós temos uma criação um pouco mais em que esses assuntos, na verdade, eles são, de certa forma, eles estão dentro de um tabu, né, e tudo mais. É difícil os pais falarem sobre isso com as suas filhas, né, a educação em relação ao tema nas escolas ainda está caminhando a passos, assim, baby steps, né, então acho que falar sobre isso cada vez mais, informar as mulheres cada vez mais é fundamental, e acho que a gente tem uma oportunidade de fazer isso no consultório, né, acho que hoje é muito difícil a gente não perguntar
ativamente, né, para as mulheres, se existe algum tipo de queixa, se ela está insatisfeita, né, em algum ponto na sua sexualidade, né? Eu acho que os profissionais de saúde também terem essa consciência é fundamental, né? Isso tem que ser, como é natural para o homem a gente perguntar, né, se ele tem alguma queixa sexual, acho que isso também tem que ser natural para a mulher, todos os profissionais têm que fazer isso, e eu acho que também muitas vezes a gente não faz isso porque a gente não tem expertise de falar sobre o tema e evita, né? Mas o que eu acho interessante a gente tentar cada vez mais exercitar é a gente procurar ativamente, perguntar. E por que não? Se você não tem a expertise, né, de falar sobre o tema, você encaminhar para um colega, para um ginecologista, para um sexólogo, né, que tenha experiência sobre o tema e que vai ajudar aquela paciente, né, a diminuir esse sofrimento, né? Não cabe mais a gente não perguntar sobre isso nas consultas, né, Flávia? Exato, porque assim, quando primeiro um médico, que muitas vezes para aquela paciente seria uma autoridade no assunto, ele te pergunta ativamente se você tem um problema, primeiro que já começa você a colocar aquilo é uma coisa importante. Porque se ele não pergunta, muitas vezes, às vezes tem, mas não vou falar, porque talvez não seja importante. Então, isso acho que é um primeiro passo. Um segundo passo, né? Às vezes ela talvez eu não saiba, mas numa próxima consulta ela criar um vínculo para ela poder conseguir falar, ela sentir a abertura que ela pode falar sobre aquilo, né? Então, isso é uma coisa muito importante de ter essa escutativa. Obviamente, a gente tem pacientes que já chegam com a queixa, né? Mas eu acho que uma grande parte das vezes é a partir da pergunta ativa do profissional que elas vão levar a queixa e que vão conseguir muitas vezes perceber que talvez realmente ali tem um problema, entendeu? Que vão conseguir olhar para si e conseguir falar, talvez não esteja tão legal. E aí isso é uma coisa bem importante, porque quando a gente consegue orientar, a gente consegue, que a gente falou que tem umas questões aí meio distorcidas na internet, por um outro lado tem muita coisa boa, né? Só que saber o que é o bom e o que às vezes distorcido, às vezes a gente precisa ter uma referência. Sim. E aí, como profissional de saúde, eu acho que talvez seja a nossa obrigação de começar a pontuar ali, talvez o que é normal, o que não é, até para ela começar a ter outras referências e saber, isso aqui talvez seja um pouquinho a mais, ou não vale a pena ver, entendeu? Mas, por um outro lado, essa questão da mídia, da mulher ter mais acesso, também eu acho que foi uma coisa que também trouxe mais autonomia para ela conseguir a pensar mais, porque antes, quando a gente não tinha tanto essa exposição aí na internet, a informação era como? A informação era de boca a boca, era uma informação muito restrita, né? E muitas vezes a mulher ficava se questionando se o problema era só com ela. E aí, quando ela começa a ver que tem outras pessoas que têm as mesmas perguntas, as mesmas dúvidas, fica uma coisa mais palpável, uma coisa assim, você se sentir mais... não, eu não sou estranha ou esquisita, Sim. A única pessoa no mundo, né? Eu sou uma pessoa normal e se eu preciso procurar ajuda, talvez, muitas vezes, né? Exatamente, é a nossa oportunidade, né? Acho que é a oportunidade que a gente tem realmente de abrir os olhos daquela mulher, né? E realmente de trazer novas possibilidades, de libertar ela, né? Daquele sentimento de culpa, né? Daquele sentimento de ser pior do que outras mulheres, de não ser suficiente para o marido, para o parceiro, porque eu acho que tem muito disso também, né? Então, outra coisa que eu queria perguntar, Flávia, só para desmistificar também, eu acho que até é uma curiosidade pessoal, de outras ouvintes, eu tenho certeza, acho que até para o paciente mais jovem agora. A pílula anticoncepcional, ela tem alguma influência na libido? Porque até essa mídia social, né, internet é sensacional pra gente ter acesso realmente a informações certas, mas infelizmente também traz fake news, né, informações assim equivocadas, e muitos pacientes realmente assim acabam levando aquela informação como uma verdade, né, que não é incontestável, né. E eu vi muito se falar disso, né, recentemente, influencers e tudo mais, e até com uma certa tendência de desencorajamento de uso da pílula, né? Então, que de certa forma, eu acho que é até um risco, porque traz até outras questões, né? Risco de gravidez indesejada e tudo mais, outras questões complexas para a mulher, né? Exato. Então, assim, a pílula, eu falo que ela tem ali as duas faces, né? Lembra que eu comecei no comecinho falando que foi uma revolução sexual quando a gente teve a pílula? Por quê? Porque a
mulher sabendo que ela vai estar protegida de uma gestação não desejada naquele momento da vida dela, ela consegue ter uma liberdade muito grande de conseguir eu posso ter essa relação sem ter essa questão da gestação. Então, este sentimento, né, que a pílula traz, essa certeza, é uma coisa que, para muitas mulheres, né, vai ser uma coisa benéfica para a questão sexual. Existem algumas pílulas que a gente fala que elas podem ter um efeito que a gente fala muito antiandrogênico, né? O que é esse efeito muito antiandrogênico? Ali, diminuir em uma certa forma, muito a atividade dos hormônios ali, os derivados da testosterona, no organismo da mulher. Isso tem certos benefícios, muitas vezes, né? Então, por exemplo, às vezes até que a gente fala, uma questão de pacientes que têm muita acne ou pelos, e isso é uma questão de autoestima muito importante, que atrapalham elas na vida sexual. Quando melhoram isso, elas têm uma melhora do prazer sexual, do bem-estar sexual, mas para algumas mulheres, e isso não é para todas, reforço isso, tá? Este efeito antiandrogênico durante um longo tempo de uso pode causar, sim, uma leve redução ali num desejo mais ativo, na libido. Em algumas mulheres até pode causar, como se fosse ali na vagina, como se fosse um hipoestrogenismo, tá? Então, é uma questão que tem que ser vista por um profissional com muito cuidado, né? Não é simplesmente, é a pílula. E aí a paciente tá com 30 milhões de problemas com o parceiro, toda cheia de trabalho, estresse, filho, e aí, na verdade, não é a pílula, né? Mas quando a gente consegue fazer uma análise global da paciente, e aí ela tá naquele uso, e aí a gente desconfia que pode ser, talvez convenha, ou às vezes trocar essa combinação, né? Às vezes, muitas vezes é uma coisa que funciona. Exatamente. Trocar o remédio. Exato, trocar o remédio, fazer uma troca ali dessa combinação ali na pílula, ou às vezes trocar o método, mas isso precisa ser acompanhado por um profissional de saúde que vai ajudar muitas vezes a paciente tentar entender qual seria a causa e fazer essa troca, né? Deixar a paciente ali com um método contraceptivo eficaz. Entendi. Só para o ponto de vista assim, endocrinológico, existe até assim, de repente uma plausibilidade, né, da pílula poder de repente, né, estar por trás da redução do desejo, que é quando a gente toma anticoncepcional, principalmente as pílulas que tem o etinil estradiol, que é um dos principais componentes, né, dos anticoncepcionais atuais, ele aumenta um pouquinho a produção de uma proteína no fígado, né, que chama, enfim, SHBG, não vou entrar em detalhes, não é o objetivo, mas realmente essa proteína ela se liga mais à testosterona, né, e acaba de repente diminuindo os níveis de testosterona livre. Mas isso acontece em níveis, assim, muito moleculares, digamos assim, que realmente a gente, de repente, não acredita que tenha tanto, né? Que tenha tanta influência, apesar de muita gente falar sobre isso, né? E prova disso é que, por exemplo, existem mulheres que têm até doenças, né, que causam um pouco mais de elevação, né, dos níveis de testosterona no sangue, uma elevação até subclínica, não necessariamente clínica, como doenças graves, tumores e tudo mais, que aumenta a produção de testosterona. Um exemplo disso é a SOP, né, em que as mulheres, a síndrome dos ovários policísticos, que as mulheres elas têm um pouquinho mais, né, de testosterona circulante, né, e na verdade para essas mulheres muitas vezes elas sofrem, né, de perda de desejo sexual, dificuldade de libido, e o anticoncepcional é o tratamento. E elas melhoram com o tratamento, né, com o anticoncepcional, né, vindo totalmente o contrário dessa teoria de que, na verdade, né, o anticoncepcional atrapalharia, né, a vida sexual, né. E, Flávio, eu acho que falamos sobre os principais assuntos referentes ao tema, muitas polêmicas, desmistificamos várias questões importantes, né? A gente quer que nossos ouvintes se sintam cada vez mais à vontade para falar sobre sexualidade conosco e com qualquer outro profissional de saúde, que elas se sintam confortáveis. E nós convidamos vocês, né, para continuarem a ouvir os nossos podcasts. A gente vai sempre trazer conteúdos assim, de uma forma muito informal, de uma forma descontraída e leve, para que você também se sinta muito à vontade. Então foi um prazer conversar com a Flávia. Foi um prazer estar aqui com você, Raíssa, e um prazer estar aqui no Trianoncast, né?
Eu espero que tenha ajudado aí a desmistificar várias coisas, porque eu acho que o nosso trabalho, para começar a gente falar isso, é desmistificando coisas que às vezes estão aí na cabeça, no imaginário, que vem muito de às vezes, de uma falta de educação sexual, né? Porque eu acho que ainda a gente tem uma educação sexual que fala atualmente, né? Que antes era completamente, não se falava antigamente, na época dos nossos pais. Hoje em dia já se fala mais. Muitas vezes é muito delimitado, né? Repassado para a função das escolas. Sim. Mais de uma característica, assim, da parte clínica mesmo, né? De questões de doenças sexualmente transmissíveis, prevenção de gestação, que são coisas muito importantes de serem faladas, mas não se fala ainda em prazer sexual. A gente não tem uma educação sexual nas escolas, ou pelos pais mesmo, principalmente, que falem de prazer sexual. E isso, então, é uma coisa que eu acho que é nossa função falar, que prazer sexual também faz parte da saúde da mulher, né? Não é só da saúde do homem, é da saúde da mulher também, é parte da saúde. Conversar sobre isso com o seu médico, discutir sobre isso é importante, né? Faz parte da saúde e do bem-estar da mulher. Então, mulheres, nós estaremos sempre aqui para ouvi-las. E essa foi a nossa audição de hoje. Muito obrigada pela audiência. Obrigada.